Graça e paz, pessoal. Graça e paz. Vamos juntos para mais um estudo da Palavra de Deus. Amém? Sejam muito bem-vindos nessa manhã. Todos aqueles que já estão conectados, aqueles que vão assistir depois, sejam bem-vindos também. Deus abençoe a todos. Vamos estudar a Palavra de Deus. Como você já viu aí na capa aí do vídeo, da transmissão, como ser ouvido por Deus em oração. Aleluia, aleluia. Eu creio que Deus vai falar aos nossos corações hoje, nessa manhã, e quero já pedir a você que você compartilhe esse vídeo, compartilhe com mais alguém, chame alguém para assistir agora junto com você, se está alguém com você em casa aí, vamos juntos estudar a Palavra de Deus, porque eu creio que Deus quer falar aos nossos corações, amém? Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Então não esquece de curtir e não esquece de compartilhar, ok? Glória a Deus. Vamos orar? Vamos orar para nós começarmos o nosso estudo, amém? Pai, nós louvamos o Teu nome e Te agradecemos por essa oportunidade de estarmos transmitindo a Tua palavra, ó Deus, para tantas pessoas que precisam, Pai, que em nome de Jesus a Tua palavra flua livremente, sem empecilho, ó Deus querido, e que o Teu nome seja glorificado através da nossa vida e que os meus irmãos e irmãs sejam abençoados em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Como ser ouvido por Deus em oração. Aleluia. Aleluia. Mas, pastor, como assim? O que o senhor quer dizer com esse tema? Como ser ouvido por Deus em oração? Bom, esse é um tema que gera dúvidas. Se não gera dúvidas, gera pelo menos alguns erros, equívocos, né? Que já muitas vezes estão arraigados em nós, estão implantados em nós, né? Nós recebemos como herança dos nossos pais, da igreja que nós frequentamos há muitos anos, da tradição religiosa que a gente teve. Então a gente recebe isso e às vezes precisa ser corrigido. São algumas crenças que não estão em conformidade com a palavra de Deus e que a gente precisa ver na palavra de Deus. Agora, o que isso pode afetar a minha vida? Bom, isso pode afetar em muitos sentidos. Eu posso estar orando errado, crendo errado, e isso vai fazer com que eu viva errado, certo? Então hoje o que nós vamos fazer? Nós vamos tentar alinhar qual é o espírito da oração, como que você deve pensar na oração, como você deve se sentir na oração, qual é a sua intenção na oração, ok? Porque nitidamente, nós vamos para a Bíblia e nós vamos ver isso nitidamente, que há uma diferença muito grande no que diz respeito à oração no Antigo Testamento ou na Velha Aliança e a oração no Novo Testamento, na Nova Aliança. E eu quero destacar essas diferenças agora para que você não tenha dúvida e você ore de forma correta, né? Tendo o Espírito certo para falar com Deus. Amém? Então a primeira coisa que eu quero colocar aqui é que no Antigo Testamento a preocupação na oração, eu vou mostrar aqui uns textos para comprovar isso que eu estou falando, ok? A preocupação na oração era a sua oração ser ouvida por Deus, né? Deus tem que ouvir a minha oração. Havia essa preocupação no Antigo Testamento. Vou mostrar aqui um texto, alguns textos. Eu não vou mostrar muitos textos, irmãos, porque tem dezenas de textos, centenas de textos, e não é esse o ponto, mas vou mostrar alguns só para que os irmãos vejam. Veja bem. Salmo 6, versículo 9. O Senhor já ouviu a minha súplica, o Senhor aceitará a minha oração. Então nós vemos aqui que tem dois pontos. O Senhor ouvir a oração, é uma preocupação, né, presente no Antigo Testamento, e o Senhor aceitar a oração. Certo? Porque alguém pode até ouvir, mas pode não aceitar. O Senhor pode ouvir, mas pode não aceitar.
Isso acontecia no Antigo Testamento. Em tudo que era ser apresentado, seja sacrifício, seja oração, tudo que fosse fazer para Deus, ele podia ser ouvido, podia ser recebido, poderia não ser aceito. A gente vê isso no caso de Caim e Abel. Eles levaram os seus sacrifícios, suas ofertas. A de Abel foi aceita, a de Caim não foi aceita. Então essa era a preocupação no Antigo Testamento. Vai ser aceito? Não vai ser aceito? Vamos lá, para mais um texto. Olha aí, o Salmo 54, versículo 2. Ó Deus, ouve a minha oração, inclina os teus ouvidos às minhas palavras ou às palavras da minha boca. Então a gente vê aí que o pedido, Deus ouve a minha oração. Ouve a minha oração. Nós oramos assim hoje também, né? Mas será que nós devemos orar assim hoje? Será que isso está em conformidade com a nova aliança, com aquilo que Jesus veio trazer para nós? Será que realmente... Vamos continuar. Eu quero mostrar mais alguns textos para você entender um pouco mais. Olha só. No Antigo Testamento, eu vou mostrar um texto agora que esse era o espírito do Antigo Testamento, que estava na lei, da Antiga Aliança. Não vou nem falar Antigo Testamento, vou falar da Antiga Aliança, porque tem coisas no Antigo Testamento que não são da Antiga Aliança, né, que são antes dessa aliança. Mas no Antigo Testamento, esse era o espírito. Vou mostrar esse texto aqui e vou explicar para vocês. Olha só, Salmo 18, versículo 20. Diz assim: recompensou-me o Senhor conforme a minha justiça, retribuiu-me conforme a pureza das minhas mãos. Esse é um salmo que expressa muito bem qual era o pensamento e o sentimento no Antigo Testamento. O Salmo 18 é o Salmo de Davi, e Davi está dizendo que o Senhor recompensou a ele segundo a justiça dele, não de Deus, mas de Davi. Está entendendo? Conforme, voltar ao texto aqui, o Senhor me recompensou conforme a minha justiça, retribuiu-me conforme a pureza das minhas mãos. Isso aqui, irmãos, é totalmente pela capacidade do homem. Ah, pastor, mas será que o homem podia mesmo ser tão justo e tão puro assim? Claro que não. Ainda é graça de Deus, né? Porque o único que viveu nessa terra, que não conheceu o pecado, não cometeu pecado, não pecou de forma alguma, foi Jesus. Mas a Bíblia fala que os pecados concebidos no tempo da ignorância, havia uma permissão, havia uma tolerância de Deus nesse período da lei. Porque, como está escrito lá no próprio Antigo Testamento, é que se o Senhor observar a iniquidade, ninguém vai subsistir. Está entendendo? Então, mesmo no período da lei, havia uma tolerância de Deus, porque senão não tinha como, né, ninguém subsistir diante dele, porque ele é santo, santo, santo. E nós, pecadores. Então não tinha. Então, aqui quando Davi diz que o Senhor me recompensou conforme a minha justiça, conforme a pureza das minhas mãos, sim, mas ainda é por graça, porque a gente sabe, e está escrito também no Antigo Testamento, que a nossa justiça é como trapo de imundícia. Ou seja, então, nós não teríamos jeito, chance alguma. Mas no Antigo Testamento, esse era o espírito. As pessoas eram abençoadas ou recompensadas segundo a sua própria justiça, segundo a pureza das suas mãos. É isso que o texto diz aqui, né? Segundo a sua própria justiça, segundo a pureza das suas mãos. Esse é o espírito do Antigo Testamento. Esse é o espírito da antiga aliança. Ok? Tá dando para entender, irmãos? Está bem explicado? Porém, na nova aliança, mudou. E eu quero mostrar um texto aqui, que é um texto de Hebreus, que fala dessa mudança. Nós temos muitos textos, mas quero mostrar esse aqui, olha só. Havendo Deus, Hebreus 1, versículo 1 a 4. Havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais, pelos profetas,
a nós falou-nos nestes últimos dias pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de tudo, por quem fez também o mundo. Então veja bem, até aí, vamos ler até aí. O escritor de Hebreus está falando que no passado, Deus falou ao povo através dos profetas. Deus usou os profetas, nós sabemos disso, está lá no Antigo Testamento. Mas que nesses últimos dias, ele usou o Filho, ele falou através do Filho. E ele constituiu o Filho, Jesus Cristo, herdeiro de tudo. E através dele também foi feito o mundo. Você está entendendo? Então há uma mudança. Antigamente era dito através dos pais, agora através de Jesus. Tem a primeira mudança. Bom, olha só. Por que ele fez isso através do Filho? Olha o que está dizendo. O qual, sendo o resplendor da sua glória, é a expressa imagem da sua pessoa, e sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, havendo feito por si mesmo a purificação dos nossos pecados, assentou-se à destra da majestade nas alturas, feito tanto mais excelente do que os anjos, quanto herdou mais excelente nome do que eles. Então esse é o Filho, que é a expressa imagem da sua pessoa. Ele é a expressa imagem da pessoa de Deus, né? Sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, fazendo, né, feito a purificação dos nossos pecados. Ele fez a purificação dos nossos pecados. Agora, esse verbo está em que tempo? Está no passado. Ele fez a purificação. Ele não fará a purificação. Ele fez a purificação dos nossos pecados. E assentou-se à destra da majestade nas alturas. Certo? Esse é Jesus. Então, o que eu quero dizer com você? No Antigo Testamento, como eu disse, a preocupação era Deus ouve, Deus escuta, né, e aceita. Essa era a preocupação. Nós não veremos isso no Novo Testamento. Nós não veremos isso. Porque no Novo Testamento, olha só o que diz aqui. Efésios 1:3. Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou, passado, com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas. Quantas foram? Todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais. Deus nos abençoou. Deus já nos deu. Ok? Bom, mas pastor, eu vi lá no Novo Testamento dizendo lá que no Novo Testamento que a oração foi ouvida. Vamos ver, eu vou mostrar dois textos, dois exemplos. Vamos lá. Lucas 1:13 diz assim: Mas o anjo lhe disse: Zacarias, não temas, porque a tua oração foi ouvida. Isabel, tua mulher, dará à luz a um filho, e lhe porás o nome de João. Bom, aqui foi o anjo anunciando a Zacarias que ele seria pai de João, né? João Batista. Jesus ainda não tinha vindo. Estamos ainda no molde do Antigo Testamento, ainda estamos na Antiga Aliança aqui. Jesus ainda não tinha vindo. Embora esteja no Novo Testamento, ainda era Antiga Aliança. Jesus não tinha vindo e não tinha morrido. Você sabe que João Batista é 6 meses mais velho que Jesus, né? Então, ainda estava sendo anunciado o nascimento de João Batista, certo? Não o de Jesus, aqui é o de João Batista. Então essa é uma situação. A outra situação é aqui, em Atos 10:31. E eis que diante de mim se apresentou um homem com vestes resplandecentes e disse: Cornélio, a tua oração foi ouvida e as tuas esmolas estão em memória diante de Deus. Esse texto parece um texto estranho, né, no Antigo Testamento, porque como é que é? As esmolas dele, quer dizer que Deixa ele explicar.
Cornélio era um centurião romano e ele não sabia de nada com respeito à nova aliança, nada disso. Né? Jesus tinha acabado de morrer, os apóstolos estavam naquele processo de expansão da igreja, começando a pregar, os milagres, as conversões, aquelas coisas todas. Estavam nesse processo. Se você continuar lendo o texto, eu não vou ler o texto todo porque a história é mais comprida, mas eu vou lhe explicar. Se você continuar lendo o texto, você vai ver que o anjo dá uma ordem para ele, para ir na casa de Simão, né, onde Pedro estava, e que Pedro ia explicar todas as coisas. O anjo não explicou. O anjo chegou no processo, né, como era anunciado no Antigo Testamento. Olha, Deus ouviu a sua oração. Deus ouviu a sua oração. Mas agora eles vão te explicar o que você tem que fazer. Você está entendendo? Ainda tratou com ele como se fosse na antiga aliança, porque ele não tinha recebido nada. Ele não sabia nada. Aí a gente sabe que Pedro foi até a casa dele, os homens foram buscar Pedro, Pedro foi até a casa dele. Ali quando Pedro começou a falar do Evangelho, o Espírito Santo desceu sobre aqueles que estavam ali, quando eles creram. Ou seja, a bênção veio quando eles creram. E como é que eles creram? Foi anunciado para eles. Olha, todo aquele que crê, foi anunciado para eles. Aí eles receberam a promessa. Então essas são as duas situações que alguém poderia citar e falar assim: mas no Novo Testamento tem lá, que a oração foi ouvida por causa das esmolas dele. Mas essa é essa circunstância, né? A gente tem que ler o texto no contexto. Não adianta só pegar o texto isolado. Então, muito bem. Mas na antiga aliança, então, a preocupação era de ser ouvido, né, e de Deus aceitar. Como é que é na nova aliança? Será que eu não preciso me preocupar se Deus vai me ouvir e se Deus vai aceitar? Como é que é isso? Bom, vamos para o texto do mestre, né? Mateus 6, 5 e 6. Jesus ensinando assim: quando orares, não sejas como os hipócritas, pois se comprazem em orar em pé nas sinagogas e às esquinas das ruas, para serem vistos pelos homens. Em verdade vos digo que já receberam o seu galardão. Então o primeiro ponto aí que a gente vê é que mudou o paradigma. Quando você orar, esquece esse negócio de ficar aparecendo. Mas a gente ora na igreja. Sim, não estou falando disso, né? A gente é bem crescido, a gente sabe o que está falando. A oração não é uma demonstração. Puxa, como aquele irmão ora bonito. Olha como ele ora bem. Olha, isso não existe. O irmão falou umas palavras tão bonitas na oração. Irmãos, isso tudo é bobagem. Não olhe para isso. Não é por isso que Deus vai ouvir a oração de ninguém. Porque o irmão usou a palavra correta, ou usou a palavra bonita, ou não, ele falou, sabe? Deus, claro que Deus vai ouvir aquela oração. Não é isso. Então Jesus está deixando claro isso. Não é pela beleza da oração, não é nada disso. Então se você acha isso, fulano fez uma oração tão bonita, pare com isso. Porque não é por isso, certo? Não é pela beleza da oração, ou pela... o pastor ora tão bem, então, né, Deus, claro que Deus ouve a oração dele, olha como é que ele ora bem. Não é por isso. Certo? Não é por isso. Falando aqui categoricamente, não é por isso. Sendo assim, qualquer pessoa pode orar e vai ser ouvido por Deus, independentemente se fala bonito, se fala correto, se fala com todos os... não é, não? Você pode orar do jeito que você fala, do jeito que você não tem essa questão. Certo? Então esse é o primeiro ponto. Vamos lá. Que já receberam o seu galardão. Mas tu, quando orares, entra no teu aposento e, fechando a tua porta, ora a teu pai que está em secreto. E teu pai que vê em secreto te recompensará publicamente. Eu já falei sobre esse texto aqui e sobre a oração. Pastor, mas eu não posso pedir para ninguém orar por mim? Pode. Esse não é o problema. Pastor, mas eu não posso ir em nenhum culto de oração? Pode. Não é o problema.
Mas você nunca pode pensar, esse é o problema, que a oração do seu irmão vai ser melhor que a sua, que a oração do seu pastor vai ser melhor que a sua, que a oração do pastor que vai vir lá do congresso, não sei de onde, que vai fazer, que vai ser melhor do que a sua. Isso você não pode pensar. Porque se você pensar assim, você está fora. Você está colocando a sua esperança no homem e não em Deus, que ouve a oração. Você está entendendo? Porque agora não é pela sua... não, é porque o pastor ora muito, jejua muito, então Deus vai ouvir. Não é por isso. É através de Jesus. O mérito é... Fomos abençoados em Cristo. Você está entendendo? Então essa é a questão. A questão não é, eu não posso pedir oração para ninguém, não é nada disso. Eu não posso ir lá, vamos fazer uma campanha de oração, eu vou lá. Não é o problema, esse não é o problema. O problema é as pessoas acreditarem. Tem muita gente passando problema hoje por causa disso. Porque acreditou que a oração do pastor tal era melhor, aí depois o pastor tal foi lá, caiu em pecado, foi lá dizer o quê? Meu Deus, mas eu pensava que era um homem de Deus, e ele botou a mão na minha cabeça. Você está entendendo? Não é por aí. A sua oração é tanto ouvida quanto a minha, quanto a de qualquer outra pessoa. Porque não é através dos nossos méritos, é através de Cristo. Eu tenho que falar isso 1 milhão de vezes, irmãos, porque volta e meia eu ouço as pessoas falando. Por exemplo, já vi gente falar assim, não, porque eu me esforço para andar na presença de Deus, porque eu pago o preço da oração. Não, querido, não paga preço de coisa nenhuma. Jesus pagou o preço. E a nossa oração nunca, veja bem, nunca poderia ser identificada com sacrifício. Porque qualquer criança na escola dominical aprende isso. Que orar é conversar com Deus. Não é isso que é ensinado na escola dominical? Não é isso? O que é orar? Orar é conversar com Deus. Quando que o conversar com Deus foi um sacrifício? Você está entendendo? Então quando Jesus vem, ele vem mostrar o Pai. Não é naquele molde lá que você ficava suando a camisa para Deus ouvir e para Deus aceitar a sua oração. Não. Agora quando você orar, você ora assim. Quando você orar, entra no seu quarto, feche a tua porta, abre, ora o teu Pai que está em secreto. O Pai está em secreto. O Pai está lá no lugar secreto. O Pai vem em secreto. Ninguém vê, ninguém sabe. Mas ele te recompensa publicamente, ok? Agora eu quero fazer uma pergunta para você. E você pode responder aí no chat, ou se estiver assistindo depois, botar aí nos comentários. Deixa eu lhe perguntar uma coisa. É aqui. Desespero ou fé? Desespero ou fé? O que Deus responde? Desespero ou fé? Irmãos, essa é uma questão muito séria e que tem deixado muita gente frustrada. Eu sei que muitas vezes, não são poucas não, muitas vezes as nossas orações são em momentos de desespero. Doença, morte de alguém, perda do trabalho, problemas de finanças, problemas de todo tipo. E muitas vezes nós estamos desesperados e nós oramos. É do ser humano ficar abalado, embora a palavra diga que a gente não deva ficar abalado, embora a palavra diga que a gente não deva ficar desesperado. Isso é natural, acontece da nossa carne. Porém, Deus não responde a desespero, responde a fé. Pastor, então quer dizer que quando eu estiver desesperado eu não posso orar? Não, você deve orar. Mas você deve saber que não é o fato de você estar chorando,
Porque tem gente que pensa isso. Não, veio chorando, veio com lágrimas. Isso era no Antigo Testamento, minha gente. Que você tinha que demonstrar arrependimento. No Novo Testamento, Nova Aliança, Deus vê o coração. Você precisa demonstrar fé em Cristo. Porque não é pela sua capacidade, mas é pelo sacrifício que Jesus fez. Pelo que ele fez. Então, essa questão do desespero é uma questão muito séria. O problema não é você orar quando está desesperado. Você deve orar, né? Não só quando está desesperado, qualquer hora você deve orar. O problema é as pessoas dizerem: chora, irmão, Deus responde ao desespero, Deus vai... Não, não é. Deus responde à fé. Eu já fui em lugares assim, que as pessoas incentivavam outras a chorar. Não, tem que quebrantar, que é Deus, um coração quebrantado e Deus não nos rejeita. Irmãos, sim, isso lá no Antigo Testamento. Agora em Cristo todos nós fomos aceitos. Tanto que você pode procurar no Novo Testamento, em qualquer lugar, Deus aceitar a oração. Pode procurar, Deus ouvir a oração. Você não encontra. Nem os apóstolos ensinando sobre isso. Por quê? Porque essa não é a preocupação. Por que não é a preocupação? Porque eles sabem que Deus ouve. Eles sabem que Deus atende. Como é que é o espírito do Novo Testamento? Qual é o espírito da Nova Aliança? Olha só aqui, Marcos 11, 23. Olha aqui. Porque em verdade vos digo que qualquer que disser a este monte, ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar em seu coração, mas crer que se fará aquilo que diz, tudo que te disser lhe será feito. Então, na Nova Aliança, o espírito é a fé. O espírito é a fé, não é o desespero. Não é o quanto você chora. Entendeu? Porque a gente às vezes fala assim, fulano nem chora. Olha como é que ele é coração duro. Não chora. Nós estamos olhando a aparência. Deus é que vê o coração, nós não temos a capacidade. Às vezes a pessoa não está chorando porque em secreto ela já chorou muito. E ela não quer chorar na presença dos outros. Você está entendendo? E a gente julga o exterior da pessoa e na Nova Aliança não é nada disso. As nossas orações são aceitas através de Jesus. Deus vê a nossa fé, vê que nós cremos nele, vê que nós cremos nele e Deus atende a oração. Então por isso que não há essa preocupação. Deus vai ouvir, vai aceitar. Não tem essa preocupação na Nova Aliança. Olha como é que a gente deve fazer. Orando em todo tempo, com toda oração e súplica no Espírito, e vigiando nisto com toda a perseverança e súplica por todos os santos. Aí, alguém vai dizer assim, mas aí, pastor, o senhor acabou de ler. Oração e súplica. Suplicar é implorar. Suplicar também tem o significado de implorar, mas suplicar fala de pedir insistentemente. Pedir com instância. Porque às vezes a gente pode confundir com pedir insistentemente em pedir várias vezes a mesma coisa, insistente nesse sentido, e não é isso. Mas Paulo fala aqui, orando em todo tempo. O que é orar em todo tempo? Acordou? Está orando. Está indo para o trabalho? Está orando. Está no trabalho, lá trabalhando? Está orando na sua mente, está ali no seu coração, todo tempo. Com súplicas, e esse aqui é o detalhe, com súplica no Espírito, não é súplica na carne. Porque a súplica na carne, como é que é? Meu Deus, eu te peço, meu Pai, por favor, por favor. Já viu gente pedir por favor a Deus? É a coisa mais estranha que tem, não é não? Se você faz isso, desculpa, mas é a coisa mais estranha que tem. Deus, por favor. Eu falo, mas não é em nome de Jesus? Por favor, Deus, faz isso. Deus, por favor, cura, Senhor. Por favor, faça meu favor. Não, Deus faz em nome de Jesus, não é por favor. Embora seja a favor, mas não nesse por favor, nesse sentido. Mas não é por favor? Mas o por favor que a gente fala tem outra conotação, não é verdade?
Então, é muito interessante. Então, veja bem, vigiando o tempo todo, com toda a perseverança e súplica para todos os santos. Você deve orar em todo o tempo, mas nunca orar pensando que você, eu já tenho falado isso, né? Um pregador famoso que orava assim, né? Não sei se ainda faz isso, mas pelo menos às vezes que eu vi fazia isso. Ah, Deus, se eu tenho crédito contigo, sabe, irmãos, nós não temos crédito nenhum. O crédito que nós temos é de Jesus, é Ele que tem crédito. E por isso nós oramos em nome de Jesus. Esse é o Espírito da Nova Aliança. É essa maneira que nós devemos orar. É dessa forma que Deus ouve a nossa oração. Como é que Deus ouve minha oração? Deus ouve minha oração através de Jesus. Porque eu faço através de Jesus. Por isso que no Novo Testamento, na Nova Aliança, não tem essa preocupação. Ah, será que Deus vai ouvir minha oração? Será que Deus vai aceitar minha oração? Não, Ele já aceitou. Porque é através de Jesus. É em nome de Jesus. Então não tem essa dúvida. Você está entendendo? Então quando você for orar, ore sabendo que Deus aceita a oração. Sabendo que Deus ouve a oração. Sabendo que Deus está ali te escutando. Ele é o seu Pai, foi o que Jesus falou. Entra no teu quarto e ora. Às vezes nós pedimos, como o próprio apóstolo Paulo, orai por nós, pediu oração. Nós pedimos oração para as pessoas. Isso não tem nada de errado. Só que não é pensar que se fulano vai orar, é melhor. Se o pastor vai orar, é melhor. Se vai vir um conferencista aí, o camarada ora, é melhor. Se a gente faz isso, a gente está colocando a nossa confiança nas pessoas e não em Deus. Você está entendendo? Toda atitude que a gente toma tem um sentido, tem uma ação. Então não é simplesmente isso ou isso ou aquilo. Não, tudo que a gente faz tem um sentido, né? Se você fala uma coisa, aquilo que significa algo. Então se eu falo assim, poxa, tá vindo um homem aí de Deus que vai pregar na igreja tal ali, ele ora, as coisas acontecem. Ué, mas e você ora e as coisas não acontecem não? Jesus fala, seja feito conforme a sua fé. Esse é o problema, nós não cremos na obra que Deus fez em nós. Não é crer em nós, não, é crer na obra que Deus fez em nós. Deus fez uma obra em você? Sim ou não? Coloca aí no comentário, fez ou não fez uma obra em você? Se Deus fez uma obra em você, então creia nessa obra. Creia na obra consumada de Cristo na cruz do Calvário. Não, Ele me salvou. Eu sou de Cristo, o Espírito Santo habita em mim. Então Deus ouve a minha oração também. É claro que Deus ouve a minha oração. Estou falando de ouvir. De Deus fazer tudo o que eu quero é outra coisa. Certo? Deus vai fazer de acordo com o plano dele, de acordo com a vontade dele para a sua vida. Mas que Ele ouve. Porque é feita em nome de Jesus. Deus não rejeita essa oração de forma nenhuma. De forma nenhuma. Porque é feita através de Jesus Cristo. Certo? Então, nós precisamos crer nisso. Bom, irmãos, espero que os irmãos tenham gostado. Não esqueça de curtir e compartilhar esse estudo. Alguns irmãos colocaram algumas sugestões de estudo aqui. Nós vamos estar avaliando e vendo para fazermos aqui para frente, ok? E Deus abençoe o dia de vocês. Sem esquecer, nós temos aqui a chave Pix. Se você quiser abençoar o nosso ministério, vai ser de grande ajuda para nós, ok? Vamos orar? Quero orar, agradecer a Deus por esse momento e abençoar a sua vida em nome de Jesus. Meu Pai, muito obrigado por essa manhã, por esse estudo da Tua Palavra. Obrigado, Senhor, porque o Senhor ouve a nossa oração, nós cremos nisso. Pai, nós fazemos as nossas orações diante do Senhor, crendo, Pai, que o Senhor é aquele que atende, aquele que concede o nosso pedido. E, Pai, a minha oração pelos meus irmãos é que eles tenham essa confiança, Pai, de que o Senhor ouve a oração deles
e que o Senhor atende, o Senhor é aquele que dá força, dá ânimo, levanta, restaura, abençoa de todas as formas, Pai. Muito obrigado. Oro por aqueles que têm ofertado nesse ministério. Agradeço, Senhor, por cada coração generoso que tem olhado com carinho a obra do Senhor, Pai. Não é muito o que nós fazemos, ó Deus, mas nós fazemos de coração para a glória do Teu nome. Te agradecemos por tudo. Abençoa o Teu povo, em nome de Jesus. Amém. Que a graça, a paz, a comunhão e a consolação do Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo esteja conosco hoje, conosco permaneça para sempre. Amém e amém. Deus abençoe. Amém. E logo mais nós teremos a transmissão do nosso culto. Fique com Deus e a paz do Senhor.